Olá, família! Mais um domingo que estamos aqui reunidos para educar os nossos corações. Tendo por base a obra de Walter Marcelo, Educadores do Coração, nós fazemos um diálogo trazendo reflexões à luz da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus e também com obras de psicologia, da educação, da filosofia, da medicina. Então, acompanhando o que a ciência traz de mais atual, ou também entendendo que é preciso avançar, né? Com o progresso de todos os estudos científicos e também do campo da reflexão, do pensar, da filosofia. Nós temos aqui esse capítulo 6, intitulado A Tarefa Educativa. A tarefa educativa é a missão. Nós falamos já no vídeo anterior a respeito da missão dos pais, mas a gente precisa fazer uma reflexão muito séria. Eu tenho estudado a respeito do que nós chamamos de parentalidade. Parentalidade, ela não é sinônimo de paternidade, maternidade. Não tem a ver com parentela. É muito mais do que isso. Falar do exercício da parentalidade é considerar a família na sua extensão maior, ou seja, naquele âmbito de todas as relações que se estabelece com a criança no intuito de educá-la. Então, nós vamos incluir nessa composição, né, do exercício da parentalidade, e aqui eu vou aproveitar a obra dessa psicóloga, a Maria Teresa Maldonado, uma referência na área da psicologia, e esse livro Comunicação entre Pais e Filhos, então uma obra um pouco antiga, mas veja que ela traz aqui a estrutura da família, que tem passado por alterações muito, ela chama até de radicais, mas de fato nós começamos a modificar ao ponto de termos a nomenclatura de famílias. Nós não temos uma família agora nuclear, ou seja, pai, mãe, filho. E o modelo que geralmente a gente emprega, que está na maioria das literaturas, que é usado em estudos, está na medicina, né, é um modelo de família nuclear burguesa, ou seja, classe média, branca, heterossexual. Então, nós tínhamos por base esse modelo, de um modelo patriarcal, em que o pai era o chefe de família e a mãe tinha que ficar no lar cuidando, ela responsável pela educação dos filhos. Veja que se a mulher ela se torna mãe e fica no lar cuidando dos filhos, fazendo o trabalho do cuidado físico, mas também da educação. Então, nós já entendemos que educação comporta a questão moral, não só apenas intelectual. Essa mulher se torna uma referência, a mãe se torna referência para os estudos dessa relação do adulto com a criança, no desenvolvimento infantil. Por isso que a psicanálise vai falar da relação mãe-bebê, desde o apego que a gente fala, de Bowlby, Freud mesmo falava, Winnicott e vários outros autores falam dessa relação mãe-bebê. Essa relação da mãe como a principal educadora. Tanto que nós temos por tradição a guarda, né, após a separação dos pais, a guarda ficar preferencialmente com a mãe, porque ela era e ainda é a cuidadora principal, a referência
muitas vezes, da educação da criança sendo a mãe. E os pais, eles têm buscado a participação na educação dos filhos, mas não aquele que apenas, que a gente vê, que fica na parte da diversão. Quando há a separação desse casal, o que geralmente a gente vê é que a mãe fica com a guarda da criança, cuidando dessa criança durante a semana, e nos dias combinados para que o pai esteja com as crianças, com seus filhos, são os dias de final de semana, de diversão, de passeio, de comer fora, de ver filmes, enfim, não tem as atividades cotidianas, geralmente ligadas à educação e às tarefas, por exemplo, de escola, as tarefas com o ambiente doméstico, que vamos dizer a parte mais trabalhosa. Então nós temos que muitas vezes um olhar para a mãe como sendo responsável pela educação, e se aquela criança não está sendo bem educada, a culpa ser jogada nas costas da mãe. Enquanto esse pai, ele precisa ser convocado a participar, não ajudando, né, não visitando, mas exercendo essa função que é da paternidade. Estou dizendo isso tudo porque quando a Maria Teresa Maldonado fala dessa mudança radical das famílias, a gente precisa ter em vista que o que é a família, o que nós temos chamado de família, para que a gente possa também questionar algo que o Walter Barcelos fala. A tarefa educadora que cabe aos pais, e aí pai e mãe, né, é insubstituível. Ninguém poderá fazer fora do lar aquilo que propõe exclusivamente a eles. E eu questiono, será? Lembra que essa obra é de uma pessoa que estudou, também tem o conhecimento dela, a experiência dela, e dentro dos estudos da doutrina dos espíritos, foi tirando essas conclusões. Mas a gente pode pensar que, na época que ele escreveu, o que predominava era essa visão de família nuclear. Ainda que este livro seja antigo, Maria Teresa Maldonado, ela fala desde 1970, publica obras, ela já é uma psicóloga ainda ativa, trabalhando, com aos 70 anos de idade. E ela tem cursos online, inclusive, agora ela atua nesse campo, né, virtual. Mas veja que ela já traz aqui para a gente refletir, para a gente considerar que as famílias já estavam se modificando, recebendo novas conformações. Então, a estrutura deixou de ser exclusivamente nuclear para ter, então, outras conformações. O que nós podemos dizer aqui? Famílias recasadas. Ontem mesmo, no grupo de estudo, né, que eu faço parte com psicólogos, advogados, assistentes sociais, nós discutimos esse tema, a parentalidade, o que se trata, né, o exercício da parentalidade. Tem uma obra do Psicologia Social Jurídica e o texto que a nossa colega escreveu busca traçar essa diferença entre parentalidade, que é no Brasil, e o que é na França, porque esse termo nasce na França, mas ele é apropriado aqui no Brasil. Mas o que é importante para nós nesse momento? É entender, por exemplo, nessa configuração das famílias recasadas, o que são famílias recasadas? Nós temos desde a década de 70 no Brasil a lei do divórcio.
Os casais se separaram, mas agora eles poderiam se divorciar e casar novamente. E nesses casamentos eles trazem junto os seus filhos e têm novos filhos nessa nova relação. Então, surgem aí os meio-irmãos, as figuras da madrasta e do padrasto, que fazem parte da família, fazem parte dessa parentalidade. Eles exercem essa atividade de educação também, juntamente com o pai e a mãe. Nós temos outras configurações das famílias homossexuais, famílias em que estão os avós. Os avós fazem parte também dessa parentalidade. As responsabilidades, então vou colocar no plural, porque é uma responsabilidade que deve ser compartilhada e não exclusivamente do pai e da mãe, sendo insubstituível. Então a gente pode pensar também nos pais adotivos. Veja que não podemos nos limitar a essa figura, o pai e a mãe biológicos. O pai e a mãe biológicos, eles vão receber aquele espírito, vão dar para aquele espírito um corpo, para que ele possa encarnar. Mas a tarefa de educação, de amor àquele serzinho que está nascendo, de todo o processo ali de relacionamento, de conexão, aquilo que nós já falamos, de conexão, criar sintonia, isso tudo vai se estabelecer nesse contato, nesse encontro, nesses cuidados que vão além dos cuidados físicos, são os cuidados emocionais, psicológicos. É preciso entender, e ela coloca que essa família extensa inclui os avós, os tios, os compadres, as comadres, né, as madrinhas. Nós temos várias pessoas, inclusive no exercício da parentalidade, nós temos que reconhecer o papel das babás, das empregadas domésticas. Empregada doméstica, babá, professores da creche, da escolinha, fazem parte da parentalidade? Fazem. Vão exercer, todos aqueles que exercerem um papel de cuidado, de educação moral e intelectual das crianças, fazem parte do que nós chamamos parentalidade. Parentalidade, então, não é exercício da paternidade, da função de pai. Não é exercício da maternidade, a função de mãe. Que, aliás, é uma função que não é só social, não é só de cuidados, como eu falei, físicos, mas é um lugar afetivo. Então, precisamos agora trazer para a nossa discussão esse olhar de família, de lar. Nessa obra, a Reforma Íntima começa no berço de Américo Marques Canhoto, é um guia educacional para os pais, ele é espírita, esse Américo Marques Canhoto, nascido em Portugal, foi para Santos em 1954 e ele tem aqui uma obra, né, uma participação na evangelização, assim como Walter Barcelos. E ele também propõe analisar as questões da relação, né, dos pais com os filhos, no aspecto de uma reforma íntima, na nossa transformação moral. E fala dos laços de família. E vamos, obviamente,
para o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, parentela corpórea e parentela espiritual. Quando a gente vai falar de família, é preciso que a gente estude o que está nas obras básicas, né? Desde o que trata aqui o livro o Evangelho, né? Mas também questões do Livro dos Espíritos. Então, nós temos aqui a questão do Livro dos Espíritos, a pergunta 775, que diz respeito de como que seria a sociedade com o relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que haveria uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo aumentaria se nós afrouxássemos esses laços de família. Então, de que nós estamos falando? Família, para quem tem a curiosidade, né, vem do latim e significa lar. Então, é um lugar de viver, é um lugar de convivência, de estar com, de viver com. Então, família, que tem o sentido de lar, diz respeito a estar com essas pessoas reunidas para viverem juntas, né? Conviverem. Então, o lar não é a mesma coisa que uma casa. A casa, a gente tem um ambiente físico, né? As pessoas ali podem coabitar, elas podem habitar o mesmo ambiente, né? Ao mesmo tempo, juntas, mas um lar é diferente. A gente pode considerar o lar como família de pessoas que convivem, não coabitam. Não é viver no mesmo espaço. Tem muitas famílias que é pai, mãe, filhos, que coabitam, que não se encontram, que não conversam, que não interagem, não tem conexão. Então é preciso haver interação, porque somos seres sociais. Precisamos viver em sociedade, precisamos viver juntos. Para a questão 775 que eu acabei de mencionar, ressalta esse aspecto do egoísmo. Então, isso tudo é preciso que a gente esclareça para chegarmos lá nesse aspecto do egoísmo que tem tudo a ver com o modo como a gente vive e interage com as pessoas, né? Interage com o mundo à nossa volta. Então vamos ficar com a ideia de que a família, essa família, né? Aqui no Evangelho, Kardec vai colocar aqui os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. Por isso que eu falei, o espírito nasce, ele recebe um corpo, e é isso que ele explica. O espírito não procede do espírito, mas o corpo procede do corpo. Então, o corpo eu recebi através do corpo da que foi a genitora, né, que gestou, e da união, né, de células, gametas. Então veja que o corpo produzindo um corpo, células que produzem um corpo, mas o espírito é anterior a isso tudo. Então, o corpo, né, o espírito, ele não cria. O espírito não é nosso filho, não é nossa criação. São filhos de Deus. Nós já tocamos nesse ponto. Então, o que nós precisamos entender? Que esse espírito chega a nós, recebendo um corpo que nós conseguimos, né, gerar, né? Lembrando que a gente não cria, mas a gente, né, tem as células que vão gerar esse corpo.
Ele recebe para poder encarnar e progredir. E é da nossa responsabilidade educar, encaminhar esse espírito para Deus. Isso nós já discutimos. Então veja que os espíritos que encarnam numa mesma família, parentes próximos, né? Mãe, pai, irmãos, tios, avós, né? Podem ser espíritos simpáticos. São com ligações, né, anteriores, experiências anteriores, demonstrando uma afeição, então um afeto que eles têm. Mas também pode acontecer de que sejam estranhos e divididos por antipatias, que sejam completamente, então, estranhos, né, e por antipatias, igualmente anteriores, também de experiências anteriores, de encarnações anteriores. Então eles vão se encontrar e vai haver entre eles certo antagonismo, vão ter atritos, conflitos, eles vão precisar reajustar ali aquilo que antes podia ser uma inimizade, né? Um ódio às vezes, um rancor. Então a família consanguínea é uma coisa diferente da família espiritual, que ela é baseada no afeto, nesses vínculos que nós formamos por meio das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quando a ligação é apenas por consanguinidade, esses laços vão se desfazer com a morte do corpo. Às vezes não precisa nem morrer. O filho cresce, vai viver a vida dele, se afasta dos pais, se afasta dos irmãos, porque não sente essa conexão, não tem afeto. Às vezes a ligação é por mera obrigação. Por isso que a gente vê muitos idosos abandonados e foi preciso fazer uma lei para proteger esses idosos. Então, o Estatuto dos Idosos obriga que os filhos cuidem, não podem abandonar os idosos, eles têm que cuidar, oferecer um mínimo para que essa pessoa viva. Tá? Então veja que isso acontece, por quê? Porque não houve ali a formação de vínculo, de afeto, de amor, e nós nascemos em famílias para desenvolver isso por meio de uma educação pautada na moral. Então, tem duas espécies de família que Kardec explica: as famílias pelos laços espirituais e as dos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos. Então, esses espíritos que estão juntos por ligação de afeto, eles fortalecem esses laços, formando uma família espiritual que prossegue no campo, no mundo dos espíritos, né? É uma família espiritual. Então, aqui encarnado ou no plano espiritual, estão conectados. Mas, as dos laços corpóreos, a ligação é da matéria. São laços frágeis que se extinguem com o tempo e se dissolvem moralmente, já na existência atual, que foi o exemplo que eu dei do abandono de idosos, que são os nossos pais envelhecendo, enfim. E então nós temos que considerar, e é interessante essa leitura do Evangelho, para que a gente entenda esse conceito amplo de família. Então, família não é só a mamãe e papai e os filhos em comum. Nós temos que considerar família todos esses elos que se formam
a gente pode chamar de rede, como a Maldonado, né, a Maria Tereza Maldonado falou, de rede familiar. Podemos falar de sistema familiar na teoria sistêmica, no campo da psicologia. Então, teoria familiar sistêmica, nós trabalhamos o sistema. O que é esse sistema? Como uma rede. Pensa em algo entrelaçado. Então, ligações diversas ali. É um sistema que se forma, que está inserido ali o contexto em que a criança vive, todas as pessoas vivem, né? O contexto social, cultural, histórico, um contexto também econômico. Contexto significa considerar o ambiente em que a criança está inserida. Então, quando nós falamos em educação de uma criança, nós precisamos entender que a responsabilidade, que muitas vezes a gente salienta como sendo exclusivamente dos pais, não é. Lembrando que eu falei que Deus, para nos ajudar, Ele deu à criança aquela conformação frágil, delicada, né? A criança nos atrai, né? Nos conquista pelo seu jeitinho, pela sua beleza, pela sua fragilidade, pela sua dependência. Se Deus facilitou, deixando as crianças, né? Os espíritos, eles reencarnando nesta condição, Deus também nos auxilia, colocando os amigos espirituais, guias, mentores, para nos inspirarem, e uma rede de apoio. Então, nós temos todas as pessoas que são nossos familiares, e aí foi o que eu expliquei, que se constitui essa parentalidade, que fazem parte a babá, né? A empregada doméstica, todos aqueles que vão se ocupar com a educação da criança em algum momento. Então, veja que a gente não deve pensar exclusivamente como, o filho é meu, a educação é minha, a responsabilidade é minha, e então o filho dos outros é problema dos outros. Que não é. Se a gente tem esse pensamento, a gente começa a ir desfacelando essas relações familiares por conta do egoísmo. Se a gente passa a desenvolver um olhar mais fraterno, o que é frater? Frater é o irmão, o relacionamento de irmãos. Então, a fraternidade é vivermos como irmãos, filhos de Deus. Uma única família, uma família universal. Se nós tivermos esse pensamento, eu sou responsável também pela educação de todas as crianças. E todas as pessoas também são responsáveis, em algum nível. Os pais são mais, tá? Mas todos têm, em algum grau, responsabilidade, um compromisso com o bem-estar das nossas crianças. Está na Constituição. Se está na Constituição, se reconhece que é preciso colocar na lei uma garantia de direitos das crianças. As crianças também têm o Estatuto da Criança e Adolescente. Como o Estatuto do Idoso, também tem um estatuto específico para proteger e garantir os direitos das crianças. Porque todos nós, a sociedade, está lá posto. A sociedade tem que garantir esses direitos. Todos nós temos essa responsabilidade. Então, dizer que é insubstituível, não é. Eu vou ter que discordar do nosso colega Walter Barcelos, que ele está pensando
na família com outra perspectiva. Eu estou trazendo uma perspectiva muito ampla que nós temos um compromisso maior, mas, então, o que eu falei, é uma questão de graduação, né? O pai e a mãe têm maior responsabilidade, a convivência, aquela família que convive dia a dia, que tem ali que passar as orientações para a criança, os valores. Mas esses valores também têm que ser passados por todas as outras pessoas da convivência com aquela criança. Todo mundo, se trabalhar em conjunto, certamente nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais caridosa, mais afetiva, fraterna, como eu falei. Então, o dever dos pais, e aqui pai e mãe, nós temos que entender, se esse pai e mãe abre mão de cuidar da criança, se a criança vai para um abrigo, depois vai para a adoção, foi transferido. Como não considerar que a espiritualidade está acompanhando isso? Claro que ela está. Tem um planejamento espiritual, nós falamos disso também. Aqueles pais vão responder por as suas ações, mas a criança não vai ficar em desamparo e outros vão assumir essa responsabilidade. Então, não é insubstituível, tá? Então, novamente, nós temos que entender que nós estamos aqui para evoluir, para aprender o tempo todo. O nosso percurso, a nossa jornada aqui na Terra é de aprendizagem, é de transformação. As famílias, elas formam esse ambiente que é propício para que a criança, né, o espírito reencarnante chegue na forma de criança e receba essa educação. E que também nós possamos reconhecer a nossa responsabilidade perante a educação dessas crianças, mas de todas, cada um no seu nível, nas suas condições, na estrutura que foi conferida ali para que aquela criança possa se desenvolver. Então, o que eu estou querendo dizer com isso também? Que as nossas crenças, os nossos valores, o meio ambiente em que essa criança está inserida, se é um meio ambiente em que ela passa fome, que ela não frequenta a escola, isso vai afetar. Não é só o que o pai e a mãe fazem, mas também o que é oferecido para elas. Se elas têm condições sanitárias, para que elas tenham saúde. Então, escola, saúde, né, alimentação, lazer, tudo isso que a Constituição prevê para que a criança possa se desenvolver em plenitude, isso deve ser suprido por todos. E isso compõe, como os pais, os cuidados a serem oferecidos às crianças. Então, essa responsabilidade, ela é compartilhada, não é exclusiva do pai e da mãe. Ou, né, vamos dizer, das famílias que são homoafetivas. Então, pai, mãe também. Né? E outras tantas, pai solteiro, pai separado, mãe solteira, mãe separada, famílias recasadas, madrasto, padrasto, todos têm uma participação. Então, o que a gente tem que começar a trabalhar é que o filho é de Deus. Os laços são criados por afinidade, por às vezes tem ali desafetos que nós precisamos cuidar, transformar, mas os laços realmente se formam pelo afeto que criam as famílias espirituais. E
nós vamos lembrar da reencarnação, né? Encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. Quantas vezes nós já tivemos pais, mães, né? E esses papéis se invertem. Eu fui mãe, então, da minha mãe, então hoje a minha mãe, né? Eu sou filha da minha mãe, mas eu já fui mãe da minha mãe. Então, esses papéis se invertem. Meu filho hoje pode ter sido meu marido ontem. Esses papéis eles vão circulando porque são papéis exercidos por laços do corpo, da matéria. Mas se nós entendermos que estamos conectados pelos laços do afeto, nós não vamos nos ligar, nos prender a esses lugares, né? De pai, de mãe, de tio, de avô, de avó. Nós vamos simplesmente compreender que nós temos uma parcela a contribuir na educação das crianças que chegam até nós, nas famílias. E aí poder contribuir com maior leveza. Porque eu já ouvi muito isso. Dizer que avô e avó não educa, que tem que estragar, né? Que tem que... Se a mãe fala para não dar doce, aí a avó, não, eu não tenho que educar, eu vou dar o doce. Tá havendo um problema aí, né? Um desautorizando o outro. Preciso conversar, precisa haver entendimento para uma educação e para cuidados saudáveis daquela criança. Então não é assim, eu só fico com a criança para brincar, eu não tenho responsabilidade para educar. Isso é uma mentalidade que a gente tem que começar a mudar, né? Todos nós temos a nossa parcela. Nós temos uma responsabilidade, sim, com todas as crianças, com a educação de todas as crianças. Então nós temos que lutar pelos direitos dessas crianças terem escola, terem a família, terem moradia para viverem com essa família, terem alimento, terem condições dignas. Porque a gente vê na justiça, muitas vezes, a criança sendo afastada do seu pai ou da sua mãe, porque são pobres. E na lei está dizendo que não pode ser pelo critério da pobreza. Mas acontece muitas vezes de achar que não tem condições, tira, coloca no abrigo e coloca para adoção, porque uma família com mais dinheiro, mais posses, teria mais condições de cuidar da criança. Enquanto aquele pai estava cuidando dentro das possibilidades dele. Mas o que acontece? Que esse pai parece que está sozinho, que não é dado para ele condições para que ele possa cuidar dos seus próprios filhos. Porque ele é pobre, então o que está faltando ali de suporte que a sociedade e o Estado, né, precisam oferecer? Precisa de uma escola pública de qualidade, precisa oferecer alimento, precisa ter, né, condições mínimas para poder até oferecer um emprego. Então, soluções outras que não seja a de exterminar aquela família. Que isso a gente vê acontecendo. Quem acompanha situações de vara de família, de vara de infância e adolescência, isso acontece. Então, todos nós precisamos buscar preservar essas relações, preservar essas famílias, dando a elas condições materiais e espirituais, para que a gente possa se desenvolver. Então, quando a gente fala de família, a reforma íntima começa no berço, a reforma íntima começa no cada um de nós, desde o momento que nós nascemos até o final, o encerramento aqui desta encarnação, mas a gente continua no plano espiritual também.
Então, na verdade, a reforma íntima é algo que a gente deve fazer. Eu vou trocar essa palavra de reforma íntima para a nossa transformação, o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, rumo a nos tornarmos, como está também no Evangelho, um homem de bem, ou seja, o ser humano com as características que Jesus trouxe, os ensinamentos, que nós tenhamos, né, esses valores, que nós tenhamos conquistado tudo que, né, Jesus veio nos trazer, né, de características da bondade, do amor, do perdão. Isso tudo são conquistas que o Espírito vai fazer ao longo de toda a sua jornada. Então, que a gente possa olhar para as famílias e olhar para a nossa própria família como sendo, né, a missão está colocada como missão, uma tarefa importante, mas que ela pode e deve ser compartilhada, né, passar pela experiência de conviver e receber também as influências desse meio e buscar transformar o meio para que ele se torne adequado, com condições adequadas para o desenvolvimento de todas as pessoas. Veja que não é simples. Não está a atribuição simplesmente nas costas do papai e da mamãe. É muito mais complexo que isso. E a gente precisa entender o nosso papel nessa relação. O nosso papel é muito maior. É muito fácil a gente achar que a responsabilidade é pai e da mãe, e lava a mão e diz que não tem ali participação. Todos nós estamos juntos, fazemos parte de uma família universal, todos temos que cuidar um dos outros. Uma ótima reflexão, um excelente domingo, uma ótima semana. Jesus no coração. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos encontramos no próximo domingo.